Beleza, pessoal. O que eu vou fazer hoje é voltar ao assunto que a gente viu na aula passada, que a gente estava comparando o tamanho de frações. Ele estava dizendo quem que é maior, quem que é menor, como que a gente fazia isso. Esse assunto de comparar as frações, ele é muito importante porque ele não serve só para comparar as frações. Quando a gente for aprender a fazer a soma de frações e a subtração de frações, a gente vai precisar usar um método que é parecido com esse. Então, a gente, de certo modo, já está treinando para a gente fazer algumas operações com frações logo em seguida, tá? Querendo ou não, comparar as frações é como se fosse uma operação em que a gente vai responder uma coisa, a gente vai ter um resultado, só que o resultado não vai ser um número, vai ser um sinal ali de maior, menor ou igual. Então, a gente faz a conta, a gente faz um trabalho ali com os números, mas a resposta não vai ser operar os números, vai ser um resultado de maior, menor ou igual, tá? Então, a gente viu isso na aula passada. Eu vou revisar aqui para lembrar que a gente cai normalmente em três situações. A primeira situação, eu vou fazer aqui bem pequenininho para caber os três na mesma tela para vocês conseguirem ter uma noção aqui do que eu estou falando. A gente vai ter três. Oh, ficou muito pequeno aqui, deixa eu voltar. A gente. Ainda ficou pequeno. Aqui está um pouquinho melhor. A gente vai ter três situações, tá? A primeira situação é a que os números de baixo são iguais. Por exemplo, 2 sétimos e a gente tem 5 sétimos. Essa daqui é a situação mais fácil que tem. Como é que a gente compara quando os dois números de baixo já são iguais? Só olha o número de cima. Então, quem que é maior em cima? O 2 ou o 5? O 5. Então, a gente vai dizer que o 5 é maior, o 5 sobre 7 é maior do que o 2 sobre 7. Fácil, tá? Então, se o número de baixo é igual, só compara com o de cima. Se o número de baixo não é igual, mas os dois números de baixo estão na mesma tabuada, que não é a do 1, a gente faz um truquinho, quer ver? Ó, vamos supor, eu vou pegar aqui, ó, 6 sétimos e tenho aqui 11 sobre 14. Tá vendo? Ó, esses dois números, eles não são iguais, tá? Ele não é 7 nos dois, mas a gente tem que o 14 tá na tabuada do 7. Então, o que que eu faço? A gente vai usar o que a gente aprendeu lá com frações equivalentes. Ó, eu vou pegar esse número aqui e vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar o quê? 12 sobre 14, que é o mesmo número, ele só está escrito de uma outra maneira, e vou comparar com o 11 sobre o 14. Quem que é maior? O 12 sobre o 14 ou o 11 sobre o 14? O 12 sobre o 14, porque o 12 é maior que o 11. Tá vendo? Então a gente tinha uma situação aqui inicial que tinha os dois números iguais. Beleza, a gente só compara de cima. Quando não é igual, mas os dois estão na mesma tabuada, a gente faz eles ficarem com a mesma parte de baixo, e aí a gente faz a comparação. Do mesmo jeito aqui que eu multipliquei por 2, eu poderia ter dividido por 2, dividido por 3, dividido por 5, ou por qualquer número que tivesse sentido da gente dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo, para comparar com o outro número que estava ali. Do mesmo jeito aqui que eu fiz esse número que era menorzinho na forma escrita aqui, aumentar, eu poderia ter reduzido esse daqui, o outro, que é o 11 sobre 14, caso fosse possível. Se em vez de tivesse o 11, tivesse, vamos supor, 10 sobre 14, eu poderia dividir por 2, ia ficar 5 sobre 7. Aí a gente poderia comparar também reduzindo ele. Poderia fazer isso também, tá? Tipo, aqui nesse exemplo, foi mais fácil a gente aumentar que multiplicar em cima e embaixo por 2, tá? Então, ou ele é igual desde o primeiro momento, ou a gente faz ele ficar igual na parte de baixo quando a tabuada ajuda ali, né? E tem o terceiro caso, que é aquele quando a gente não tem os dois números na mesma tabuada. Eu vou pegar aqui o exemplo, ó, 2 quintos e vou comparar com 3 sétimos. Tá vendo? Ó, esses dois números não estão na mesma tabuada, se não for a tabuada do 1. Mas tabuada do 1 todo mundo tá, então não tem graça. Então o que que a gente faz? A gente faz aquele truquinho lá, que é eu pego esse número aqui de baixo, e vou multiplicar em cima e embaixo
esses dois números aqui da outra fração. Vou fazer a mesma coisa lá na outra fração, ó, vou pegar esse número e vou multiplicar em cima e embaixo. E aí eu vou escrever essas duas frações na parte de baixo modificadas. Essas frações que a gente está fazendo são frações equivalentes. Fração equivalente é a mesma fração, só escrito de uma outra maneira. Isso a gente também já viu nos encontros anteriores, tá? Então eu vou fazer a multiplicação ali, ó. Vou pegar e vou multiplicar, ó, 7 vezes o 2 dá 14. 7 vezes o 5, 35. Aí eu já posso começar do número aqui de baixo, porque 7 vezes o 5 é a mesma coisa do que o 5 vezes o 7. Então aqui, ó, eu só fiz uma multiplicação e já resolvi dois problemas ao mesmo tempo, porque eu estou respondendo os dois números ali de baixo ao mesmo tempo. Agora só falta mais uma coisa, eu pegar o número aqui de baixo e multiplicar por aquele lá de cima. 5 vezes o 3 dá 15. Agora eu vou fazer a comparação. Quem que é maior, 14 sobre 35 ou 15 sobre 35? Vai ser o 15 sobre 35, e na parte de cima, a boquinha vai estar na mesmíssima direção. Então, o 3 sobre 7 é maior do que o 2 sobre 5. Tá vendo? Então, tem três situações possíveis para a gente resolver isso. Ou os dois já são iguais e a gente já resolve de primeira, ou eles estão na mesma tabuada e a gente faz uma fração equivalente reduzindo ou aumentando aqui a forma que está escrito para que a gente consiga comparar os dois números iguais, ou então os dois números não estão na mesma tabuada e a gente precisa fazer essa multiplicação cruzada aqui para chegar no resultado. Até aqui, ficou alguma dúvida? Todo mundo lembrou disso que a gente viu na aula passada? Sim. Tá. A Gabi perguntou aqui do lance da regra de 3. Então, regra de 3 é uma coisa que vocês não aprendem no ano passado, não aprendem nesse ano e só vão aprender no 7º ano, tá? De certo modo, ela tem relação com isso que a gente está aprendendo, mas a regra de 3 é um exemplo da gente encontrar um quarto número que seja proporcional. A gente ainda não viu proporcionalidade de uma maneira muito mais avançada, apesar de que no capítulo 2 tinha parte de multiplicação, quando a gente estava estudando, e parecia lá, uma das ideias da multiplicação é a proporcionalidade, quer ver? E vocês sabem isso porque é automático na cabeça de vocês. Se 1 litro de leite custa R$5, 2 litros de leite vai custar quanto? 10. 10, né? Tá vendo? Isso que a gente fez, eu vou transformar em regra de 3, tá? Vou pegar um exemplo bem simples. Ó, 1 litro de leite custa R$5, então 2 litros de leite vai custar quanto? 10. Tá vendo? Ó, coloca uma caixinha aqui embaixo, que é pra gente responder isso daqui, ó, 10. Mas espera aí. Isso daqui é fração equivalente. Tá vendo? É exatamente o que a gente está vendo, só que com uma outra roupagem. Só que o que acontece? Lá no 7º ano, vai fazer isso daqui, ó. Tchá, x. Pronto. Aí vocês vão responder, qual é o valor do x? X é igual a 10. Acabou. Então, é a mesma ideia, só que escrita de uma outra maneira. E regra de 3 vai funcionar na ideia do seguinte, olha, você tem 3 números, tá vendo? 1, 2, 3 números, e você quer achar o quarto número que é proporcional àqueles números que a gente viu. Em algumas situações é bem fácil, quer ver? Eu vou pegar uma outra situação super fácil. Vamos supor, o 1 está para o 7, assim como o 3 está para quanto? Do 1 para chegar ao 3, eu tive 21, muito bem, 21. Por quê? Do 1 para chegar ao 3, eu tive que multiplicar por 3. Daqui para cá, eu tenho que fazer a mesma operação, porque é uma operação, é uma fração equivalente. Então, olha só, daqui para cá, virou 21. Eu poderia ter colocado o quadradinho, eu poderia ter colocado um xizinho aqui para vocês descobrir. É a mesma ideia, tá? Então, de certo modo, regra de 3 é uma ferramenta que a gente já está embutida na nossa cabeça,
que é multiplicar. Regra de 3 não é nada mais do que multiplicar. Algumas vezes a regra de 3 não é tão simples de resolver, porque vai envolver equações que vocês ainda não estudaram. Por exemplo, e se eu colocasse assim, ó, que número vai estar relacionado com 7, assim como 3 vai estar relacionado com um outro número. Então, eu vou ter que relacionar dois números aqui. Eu tenho que descobrir dois números ao mesmo tempo. Isso vocês ainda não viram. A gente não trabalhou com equação, nem com equação com duas incógnitas. Então, podem aparecer exercícios de regra de 3 que vão aparecer mais do que uma pergunta ao mesmo tempo. Ou então, que vai relacionar essas duas variáveis. É uma coisa que a gente ainda não viu e que talvez não é muito legal a gente ver muito cedo. Apesar de que certas coisinhas, tá vendo? Vocês resolveram um negócio bem simples aqui e responderam na hora. Por quê? Porque a gente está acostumado com esse tipo de situação. Mas nem toda regra de 3 vai ser tão simplesinha para resolver dessa maneira. De certo modo, a gente está trabalhando com proporcionalidade aqui, ó, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, se eu estou multiplicando pelo mesmo valor, eu estou mantendo a mesma proporção, eu estou mantendo o mesmo número, só escrito de uma outra maneira. Tá, agora eu vou dar um salto. Isso daqui que a gente acabou de fazer serve para somar e subtrair fração. Hã? Como assim, professor? É, esse tipo de coisinha aqui, ó, eu não vou apagar esse quadrinho e a gente vai trocar ele para somar e somar e subtrair fração. Ó, eu vou apagar todo o resto aqui, ó, vou apagar isso, vou apagar isso, deixa eu apagar as anteriores também, apagar isso, isso e isso, deixa eu jogar uns quadrinhos para lá para ficar mais fácil, esse aqui vem para depois, deixa eu jogar os outros também para depois, peraí. Esse aqui vem para depois também. Vamos dar o grande salto da soma e da subtração agora. Assim, ó, o que acontece? O livro vai continuar ali, vai ter alguns exercícios para a gente fazer, mas eu já vou explicar isso logo em seguida, já para criar uma sementinha aí na cabeça de vocês sobre isso, tá? Apareceu aqui para gente essa ideia de fazer a comparação dos números. Para somar, subtrair fração, vai usar o mesmo princípio. Só que em vez de a resposta tá aqui, eu vou ter um sinal de mais e de menos aqui no meio do caminho, e a minha resposta vai estar depois do igual. Então eu vou pegar e vou fazer, deixa eu ver se dá para fazer as mesmas contas aqui. Talvez esse aqui eu vou ter que trocar de lugar. Tá, mas tudo bem, vai dar para fazer. Ó, vou pegar então ali, ó, vamos somar então os 5 sétimos com 2 sétimos. O que vocês acham que vai dar como resposta nessa daqui? Vamos pensar o seguinte, vamos fazer um bolo aqui. Vamos desenhar um bolo, fazer um bolo aqui de 7 lugares. Ó, fiz 7 sétimos, mas vamos entender o porquê que é 7 sétimos. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer 7. 3, 4, 5, 6. Ó, o primeiro número ali que a gente tem, que é o 2 sétimos, eu vou pintar de verde, esse daqui. O segundo número eu vou pintar de vermelho. Quantos coloridos tem agora? 7 sétimos, exatamente o que... Foi a Vitória que falou ou foi quem? Foi a Vitória? Não. Não, foi a Vitória. Foi a Vitória, né? Foi a Vitória que falou, 7 sétimos. Então, o que acontece? A gente vai manter um número de baixo igual, porque ele vai se manter do mesmo tipo de fração, mas eu vou somar o número de cima. Então, isso daqui, ó, vai ficar 7 sétimos. Beleza. Agora, vou fazer a mesma coisa com essa daqui, só que em vez de somar, eu vou subtrair. 5 sétimos menos 2 sétimos. O que vocês acham que vai acontecer? Usando de novo o desenho. Ó, vou tirar daqui o verdinho e vou fazer o seguinte. Em vez de pintar aqui do lado, eu vou fazer o seguinte. Olha, a outra pessoa jogou alguma coisa ali em cima do bolo, jogou uma cobertura diferente, ele jogou em 2 fatias de bolo. E essas 2 fatias de bolo eu não posso mais comer. Tá vendo? Ó, eu tinha 5 sétimos e eu tirei 2, porque aconteceu alguma coisa. Pegou formiga neles. Pronto. Pegou formiga no bolo ali. Ó. Naquelas 2 pedaços pegou formiga, eu não posso mais comer. Sobrou quantos? 3 sétimos, né? Ó, 3 sétimos que estão em vermelhinho lá que a gente pode comer. Então aqui, ó, é
3 sétimos. Então, é a mesma operação, só que a diferença é que a gente vai subtrair a parte de cima. A parte de baixo se mantém exatamente igual. Fácil, tranquilíssimo. Tá? Então, soma e subtração de fração com o mesmo denominador, eu só vou mexer na parte de cima. Tranquilo, tá? Que é exatamente o que a gente acabou de ver aqui, ó. Ó, acabei de ver a mesma coisa aqui. Só que antes a gente só fazia a comparação dizendo quem era maior. Agora eu estou usando essa mesma ideia dizendo, olha, como as duas coisas têm a mesma natureza, têm o mesmo tamanho ali, a gente consegue juntar elas. Beleza. Vamos passar para a próxima. A próxima eu vou fazer igual essa segunda aqui, ó. Eu vou ter frações que são denominadores diferentes, mas que estão na mesma tabuada. Então, eu vou pegar lá o mesmo númerozinho aqui. Deixa eu ver quem é maior. Ah, esse aqui é maior, então eu vou botar na frente mesmo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu quero somar 6 sétimos mais 11 sobre 14. E também já vou aproveitar e fazer aqui do lado 6 sétimos menos 11 sobre 14. E agora, o que vocês acham que eu vou fazer? Dá para somar direto de primeira? Sim ou não? Não, né? Porque não tem a mesma parte de baixo. Para somar, a gente precisa ter a mesma parte de baixo. Só que, como eles estão na mesma tabuada, é fácil da gente conseguir transformar eles e ficar com a mesma parte de baixo. Que transformação que eu fiz ali para que o 6 sétimos ficasse com a mesma cara do que o 11 sobre 14? Tem que O que multiplicar. eu fiz? Multiplica, vamos multiplicar em cima e embaixo por 2 aqui, ó. Vamos multiplicar por 2, eu vou multiplicar aqui por 2, fazer a mesma coisa aqui. Multiplicar por 2 e multiplicar por 2. Beleza. Então, eu vou escrever aqui na parte de baixo. 6 sétimos vai ficar 12 sobre 14. Opa, 14 eu botei 12, que feio. Aqui, 14. Mais 11 sobre 14. Quanto que fica 11 mais 12? 11 mais 12? 23, 30, né? Fácil. 23. 23 sobre 14. Então, ó, a nossa resposta fica 23 sobre 14. Pô, tranquilo. A outra aqui do lado vai ser a mesma ideia, só que em vez de estar somando, eu vou subtrair. Vai ficar, então, ó, 12 sobre 14 menos 11 sobre 14 e vai ficar 1 sobre 14. Então, a nossa resposta aqui de cima vai ficar 23 sobre 14 e aqui do lado 1 sobre 14. Opa, 14, não é 4. Fechou, tá vendo? Então, já aprendemos a somar e subtrair nesses dois casos aqui, ó. Se a fração tem o mesmo denominador, é o caso mais fácil, faz direto, tá? E ó, não repare o seguinte, eu não mexi no denominador. Quando a gente está fazendo operações com fração aqui, soma e subtração, a gente não mexe no denominador no sentido de alterar o resultado que está aqui embaixo, tá vendo? Ó, esse daqui eu mexi, transformei ele numa outra coisa, mas ele acaba sendo a mesma fração, porque é uma fração equivalente, mas no final da resposta, quando a gente opera os dois números aqui ao mesmo tempo, o 14 vai se manter. Por favor, não botem 28 aqui, não bota 14 aqui, ó, tá vendo? Tomar 7 com 7 vai dar 14 aqui. Não, vai estar errado. Porque se eu colocar 7 sobre 14, isso é meio. E, na verdade, isso aqui é um inteiro, tá vendo? Ó, os sétimos mais 2 sétimos, pensa num bolo. Ah, aqui no bolo que eu acabei de desenhar, 5 sétimos mais 2 sétimos dá 7 sétimos, tá vendo? Ficou o bolo inteiro. Fácil. A gente já pensa sobre isso, né? Beleza, vamos fazer o último caso, que é o caso especial, que é quando a gente tem dois números que estão com denominadores diferentes. Como que eu vou somar isso daqui? Tará! Fazer o mesmo joguinho que eu fiz ali, pegando o número de baixo, multiplicando a primeira fração, pegando o outro número de baixo, multiplicando a segunda fração, e aí eu vou ter frações que têm o mesmo denominador e eu consigo operar. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Ó. Peguei o primeiro número aqui, multipliquei em cima e embaixo. Vai ficar... Jonathan, Fala. e esse negócio que você tá fazendo aí, sempre dá certo? Sempre dá certo. Ah,
Sempre dá certo. Isso que é legal. É uma coisa que sempre vai dar certo. Por quê? Porque se eu estou multiplicando 5 vezes o 7, é a mesma coisa do que o 7 vezes o 5. Porque a gente aprendeu lá no capítulo 2 que a gente tinha uma coisa chamada comutatividade na multiplicação. Um número vezes um outro número é a mesma coisa do que o segundo número vezes o primeiro número. Vou traduzir isso para vocês. 2 vezes o 3 vai ser sempre a mesma coisa do que 3 vezes o 2. Tá vendo? Eu só troquei ele de lugar. Na multiplicação, isso funciona sempre, porque a comutatividade é garantida. Do mesmo jeito que a soma também é garantida. A gente tem assim, ó, 2 mais 3 vai ser a mesma coisa do que 3 mais 2. Na soma e na subtração, isso não funciona quando eu vou fazer a comutatividade, porque se eu trocar de lugar, vai dar outro resultado. Mas na multiplicação e na soma, isso sempre vale, tá? Beleza. Então, vamos lá. Continuei aqui, ó. 7 vezes o 2 deu 14, 7 vezes o 5 deu 35. Agora vamos para o segundo número. Opa, minha canetinha aqui. Mais 3 vezes o 5 ficou 15 e o número de baixo vai manter a mesma coisa, porque né, eu estou fazendo a conta para ter o mesmo número de baixo igual. Ok. Quanto que é 14 mais 15? 14 mais 15 é? 29. 29. 29 sobre 35. Eu pergunto para vocês aqui, só para ver se vocês estão ligados. Esse número aqui é maior do que 1 ou não? Não. Não, porque o número de cima é menor do que o de baixo e logo isso aqui é um pedaço do 1, não chega nem a 1. Ok, uma outra pergunta importante. Eu consigo reduzir essa fração aqui mais do que ela já está? Tipo, eu consigo ter um número que dá para dividir em cima e embaixo para que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo, além do 1? Porque o 1 sempre dá para dividir. Você está perguntando se ela é irredutível? Isso, eu estou perguntando se ela já é irredutível ou se eu posso reduzir ela mais. Tan, 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 tan. Sim ou não? Dá para reduzir? Acho Pode que falar. não, prof. Acho que não, eu também acho que não. Muito bem, sabe por quê? O 29 é primo, gente. Se o 29 é primo, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Não tem como dividir mais. O 35 até dá para dividir. Se a gente vai fazer a fatoração do 35, vocês lembram de fatoração? Lembra, porque a gente viu faz pouco tempo. O 35 dá para dividir por 5 e por 7, porque estão na tabuada dos dois. Mas o 29 não está na tabuada de ninguém além do 1 e do 29. Tá vendo? Então não tem como reduzir isso aqui mais. Vou fazer mais uma para ver se vocês entenderam, tá? Aí eu quero que alguém faça aqui para mim e me explique como que está fazendo. Deixa eu pegar aqui. 11 sobre 4 mais 5 sobre 9. Pronto, essa conta aqui já é uma conta difícil. Vamos lá. Como que eu vou fazer essa soma? Vai ter que multiplicar o 11 e o 4 por 9 e o 5 e o 9 por 4. Muito bem, eu vou fazer o passo a passo aqui do que a Vitória falou. Eu vou pegar esse número e vou fazer a multiplicação aqui nesses dois. Vamos lá. Quanto que fica 9 vezes o 11, Vitória? 99. 99. Muito bem. Quanto que fica o 9 vezes o 4? 36. 36. O que eu faço com esse 36 a mais aqui? Bota aqui embaixo também, porque eu não vou fazer essa conta de novo, né? Já fiz uma vez, é só colocar o mesmo número aqui embaixo. Agora eu vou fazer a última conta possível. Vou fazer 5 vezes o 4, dá quanto? 20. 20, ó. Então a última conta que a gente faz é essa daqui. Apesar de ter apesar de ter 4 multiplicações, a gente só faz, na verdade, 3, né? Porque a de baixo aqui, ó, é a mesma coisa como eu já tinha falado para vocês. Então aqui ficou 20. Agora vou fazer a operação mesmo que a gente queria fazer, que era somar essas duas frações. Quanto que vai ficar, Vitória? 119? Isso, 119 por quanto? 36. 36. Muita gente ficou palpitando ali pensando. Opa, botei errado.
Muita gente vai ficar pensando, não, eu vou colocar 72, eu vou colocar 72, eu vou colocar 72. Por que colocar o 72 ali embaixo? Porque vai achar que tem que somar a parte de baixo também. E não é para somar a parte de baixo. Somar só a parte de cima e subtrair só a parte de cima. Vou fazer a mesma conta aqui que a gente fez, tá? Eu vou pegar o exemplo da Vitória, vou copiar os mesmos números, só que vou fazer subtração, tá? Ó, 11 sobre 4 menos o 5 sobre 9. 5 sobre 9. Vou pegar a colinha da Vitória, tá? Ó, a colinha da Vitória aqui, ó, foi 39 sobre 36 menos o 20 sobre 36. 20 sobre 36. Gabi, quanto que fica nesse caso aqui? Ó? Já fiz a conta toda para ti, só quero que você me dê a resposta final. Vai lá. 1 minuto. Não, assim não vale. Pera, deixa eu pensar. Tá. O que eu fiz na anterior? Vamos lá, vou voltar ao quadrinho aqui para você pensar um pouquinho. O que a gente fez aqui na anterior? Ó, só mexi no número de cima. O número de baixo vai se manter igual. Acabei de dar metade da resposta já para ti. Vai lá. Quanto que vai ficar? 99 menos 20 fica quanto? 99 menos 20 vai dar 79. Isso. E a parte de baixo, como fica? Fica 36, né? E acabou. Fácil, né? Uhul. Tá vendo? Beleza, tá vendo? Então, fazer soma e subtração de frações é um lance bem fácil, desde que a gente saiba esse negócio aqui, ó. Então, isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui é fundamental. Claro, nem todas as contas eu vou precisar fazer essa contarada toda, porque querendo ou não, a gente fez aqui, ó, 3 multiplicações. Então, é uma coisa trabalhosa fazer soma de fração por conta disso. E muita gente erra por conta disso. Vai achar, ah, não, eu só vou somar o de cima com o de baixo e fechou, né? Ó, 16 sobre 13. É isso aí, pronto, 16 sobre 13. E assim, ó, vou falar, 50% das pessoas, ou até mais, as pessoas que já saíram da escola vão dar essa resposta, que é 16 sobre 13, e que não tem nada a ver com esse número que a gente acabou de colocar, tá? Porque não entende o conceito de fração, não entende o conceito de fração equivalente e muito menos sabe fazer a comparação ou a soma aqui das frações para conseguir chegar ao resultado correto, tá? Muita gente tem pavor de fração exatamente por conta dessa operação aqui, tá vendo? É uma operação que é fácil, não é uma operação complicada. Vamos treinar e vamos fazer mais um pouquinho agora. Eu vou chamar outras pessoas para ver se vocês estão afiados, tá? Ver se vocês entenderam. Vamos lá, vou pegar uma outra conta aqui, deixa eu ver. 13 sobre 5 menos 3 sobre... Vou diminuir um pouquinho esse número aqui, vou botar um númerozinho menor. 11. Não, 11 eu já botei, vou botar 10. 10. E aqui vou colocar um 8. Pronto, tá bom. Sim, tá bom? Tá bom. Vou botar outro número aqui embaixo. 5 fica muito fácil. Vou colocar 4. Não, 4 também fica fácil. 6, agora pronto. 6 aqui já ficou melhor. Quem vai fazer essa? Outra pessoa. Ver se entendeu. Deixa eu ver quem tá por aí. Cri, 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 cri. O que foi, o Gabi? Fala no microfone. Tá, 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 tá. Quem que pode ligar o microfone e tá tranquilo para falar ali pra gente tentar fazer? Natália, você quer fazer uma, Natália? Deixa eu ver se a Natália tá por aí. Natália? Natália? Tá, alguém pode fazer mais uma antes. Vamos lá. Pode ser o Antônio, Antônio? Oi, Pode fazer uma, então? Vamos fazer essa daqui? posso Vamos lá, então. O que eu tenho que fazer com essa, Antônio? multiplicar os 6 por 8 por 3. Isso, então, ó, vou pegar e fazer o primeiro truquinho aqui, ó. Vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo 8 e pelo 3, ok. Só que aqui você tá já colocando direto o segundo número. Vamos botar, então, primeiro e segundo número sem problema. Botei aqui. Vai ficar quanto? 6 vezes o 3?
63. Opa, 6 vezes o 3. 62. 6 vezes o 3 fica quanto? Ah, eu fiz 18. Não, 6 vezes 3. 6 vezes 3 Fica fica 18. quanto? 18. E o 6 vezes o 8? Dá 63. Não, vai dar 48. 48. Aí o que acontece? Eu vou fazer o mesmo esquema ali que a gente fez na outra. Eu vou pegar o 8 e vou lá multiplicar o 10 e multiplicar o 6. Vamos lá. Quanto que fica 10 vezes o 8? 80. 80. E quanto que fica o 6 vezes o 8? Que a gente já fez. 48. E agora, o que eu faço com essa conta aqui, Antônio? Dá 62. 62 sobre... 48. Muito bem. Tá vendo? Ó, o que o Antônio fez? Ele fez a mesma conta que a gente fez antes. Ó. Pegou o número de baixo do segundo, multiplicou o primeiro em cima e embaixo. Pegou o primeiro, o número de baixo aqui do primeiro, multiplicou em cima e embaixo o segundo. Colocou cada um na sua posição, tá vendo? Ó? O 10 sobre 6 é uma fração equivalente à fração ali 80 sobre 48. O 3 sobre 8 é uma fração equivalente do 18 sobre 48. Agora, eu tenho duas frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Então, significa que eu posso operar elas, porque agora está no mesmo tipo de fração, encaixa do mesmo jeito, são o mesmo tipo de pecinha que a gente tem para poder contar, né, somar elas e subtrair. Então, eu fiz lá 18 menos, aliás, 80 menos o 18, fica o 62 sobre 48. Bem tranquilo. Vamos lá, vamos fazer mais uma agora e a Natália vai me ajudar a fazer. Pode ser, Natália? Uhum. 5 sextos mais 12 sobre 7. Vamos lá, dá quanto? Eu não tô entendendo muito bem, tá? Eu acho que você está entendendo. Eu acho que você está entendendo. Aqui, eu estou usando a minha telepatia aqui para dizer que você está entendendo. Vai lá, o que eu faço? O que eu fiz aqui no anterior? Vamos lá, eu vou olhar o desenho. O que a gente fez aqui no anterior? Multiplicou. Multiplicou. Então é o que eu vou ter que fazer aqui também. Eu vou multiplicar quem por quem? O 7 pelo 5 e pelo 6? Muito bem, eu vou pegar o 7 e vou multiplicar pelo 5 e pelo 6. Quanto que fica 7 vezes o 5, Natália? 35. 35. E na parte de baixo fica quanto? 30. Opa, 6 vezes Não, o 7 é 30? Desculpa. Dá 42. 42, muito bem. Ok, fizemos a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Tem que fazer mais o quê? Eu tenho que pegar lá, ó, vou te ajudar aqui, ó. Vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo 12 e multiplicar pelo 7. Quanto que é o primeiro ali a gente já fez. Aliás, o primeiro não, o segundo a gente já fez, né? Já fez o 6 vezes o 7 mesmo, que deu quanto aqui que você acabou de falar? Deu 42. 42, tá vendo? Então, uma conta a menos para fazer. Agora eu vou fazer o 6 vezes o 12. Vou te ajudar nessa conta e vou dizer assim, ó. 5 vezes o 12 é 60. 5 vezes o 12 é 60. Quanto que é o 6 vezes o 12? 72, exatamente. É só somar mais 12 ali e a gente chega no resultado. Ok. Chegamos, então, em 35 sobre 42 mais 72 sobre 42. Como que eu faço agora? Agora eu tenho que somar o 35 mais o 72? Exatamente. Quanto que fica? Vamos fazer uma conta mais fácil. Se eu pegasse 35 e somasse com 70, depois eu somo 2, tá? 35 mais 70, fica quanto? 105. 105 mais 2. 107. Muito bem, 107, tá vendo? Às vezes fica mais interessante deixar um númerozinho de lado, depois a gente soma de novo. Ok, e a parte de baixo? Fica 84?
Não, 42. Ah, tá ligada. Muito bem, é 42. Tá vendo? Então tem que sempre lembrar que a parte de baixo a gente não muda, tá? Isso é muito importante. Eu sempre vou ficar tentando trollar vocês ali, em tentar perguntando se o número de baixo a gente tem que somar ou não, porque não tem que somar, tá? É só repetir exatamente o mesmo número. Obrigado, Natália. Vamos lá pro próximo. Quem quer fazer mais uma ainda? Dá tempo de fazer mais uma aqui. Tá, você vai, Luísa. Tem uma outra pessoa aqui, acho que você tentando entrar também com outro perfil. É você, Luísa? Tá, beleza. Vou permitir aqui então. É porque eu achei estranho que tinha duas de você aqui. Ok. Você consegue ligar o microfone e falar? Agora você responde sim falando. Oi, sim. Ah, maravilha, gostei. Beleza, eu vou colocar mais uma continha aqui para você, então. Vai ficar 8 sobre 9 menos 3 sobre 5. Pronto, vamos fazer essa. Como que eu Tá. faço, Luísa? A gente tem que multiplicar o 5 pelo 8, né? Tá certo? Isso, multiplicar o 5 pelo 8, muito bem. Fica quanto? Peraí, eu sou muito ruim com explicação. Peraí. 5, 10, 15, 25. 40? 40, muito bem. E os 5 vezes o 9? Já vou aproveitar aqui e já fazer, já que a gente fez o 8, fazer o 9 é bem rapidinho, né? Ok. 50 e alguma coisa. Peraí, deixa eu ver. Não, olha só, Luísa. Olha só o que você acabou de fazer. Eu falei, 5 vezes o 8 dá 40. 5 vezes o 9 é só somar 5. Fica quanto? Ah, tá, 45. Eu sou muito ruim Exatamente. com multiplicação. Eu sou muito Não, lerda. não. É mais fácil do que você imagina, tá vendo? Porque como você já fez o 8, fazer o 9 é logo em seguida. Por isso que eu já falei ali que era fácil. Agora, próximo, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o 9 pelo 3, aí depois o 9 pelo 8. Isso. Aliás, pelo 5, né? 9 pelo 5 aqui que a gente já fez. 9 vezes o 5 você já fez e já disse quanto que é. Quanto que é? O quê? O 9 vezes o 5 você já acabou de fazer a conta. Ah, Foi tá. o último 9 vezes resultado que 5 você deu. é 45. Exatamente, tá vendo? Você não precisa fazer essa conta de novo. Então, por favor, não faça a conta de novo. 9 vezes o 3. Agora vai lá. Qual é a conta? Quanto que dá o resultado, aliás? 18 mais 9. 20. Ai, meu Deus, peraí. Eu sou muito lerda, peraí. Não, calma. Fazer uma conta mais fácil contigo. Quanto que é 3 vezes o 10? 3 vezes 10 é 30. Menos o 3? Ah, tá. 27. Tá vendo? É mais fácil. Às vezes é o caminho que a gente está escolhendo para fazer a conta que dificulta o nosso fazer a conta. Ok. Agora a gente tem 40 sobre 45 menos 27 sobre 45. Dá quanto isso? Daí tem que diminuir o 40 pelo 27, né? Daí vai ficar Exatamente. 45. Tá bom, deixa eu fazer a conta aqui, peraí. Deu 13? O meu deu 13. 13. E daí vai dar 13 de 45. Muito bem, 13 de 45, fechou, exatamente isso, tá vendo? Então fazer a conta, ela é um pouquinho demorada e vocês, realmente é um lance que é trabalhoso, comparado com as outras contas que a gente vivia fazendo, eu acho que tirando a fatoração, que é mais complicadinha, que a gente tem que ficar procurando o número, eu acho que soma e subtração de fração é a conta mais complicada que a gente tem para fazer no sexto ano, porque envolve todo esse trabalhinho da gente fazer várias operações para conseguir somar uma fração, tá vendo? Ó, eu faço uma, duas, três multiplicações para depois fazer a operação que de fato a gente quer. Claro, nem sempre dá esse trabalho todo, como eu falei. Ó. Se a gente já tem um número de baixo igual, deixa eu só voltar lá para o nosso quadrinho que tem um número de baixo igual. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Se a gente tem um número de baixo igual, a operação sai na hora. Se a gente tem os dois números que estão na mesma tabuada, a gente só faz aqui uma multiplicação ou uma divisão, já chega na mesma número na parte de baixo e a gente consegue operar. O trabalho mesmo acontece quando os dois números não estão na mesma tabuada. Tá, pessoal, por hoje é isso, tá? Então a gente ficou aí com a nossa aula de hoje. Amanhã a gente tem as duas últimas ou as duas primeiras? Eu não lembro.
Das últimas. Não As sei, duas últimas? É que É. vai trocar contigo. Como? A Cecília falou que ia tentar trocar contigo para apresentar um trabalho, não entendi direito. Tá, depois eu vejo isso com ela também, tá bom? Então, até amanhã ou não até amanhã, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.